Então, como é que seria o contador módulo 8, né? Mais simples que nós podemos fazer. Então, aqui eu pus o primeiro divisor de frequência, certo? Então, o clock vai entrar aqui num flip-flop sensível à borda de subida, apenas para que o conjunto completo fique sensível à borda de subida, tá? E o que acontece é que nós vimos aqui que o Q1 ele é sensível à descida de Q0. Então, quem realiza a sincronia aqui no próximo flip-flop, que é o de Q1, é a saída do flip-flop anterior. E esse aqui é sensível à borda de descida. Mas é exatamente um divisor de frequência, tá? Já que é um flip-flop do tipo T, com a entrada T permanentemente em 1. Tá? Então, a partir daqui, é um mero cascateamento, tá? Já que Q2 também seria sensível à borda de descida de Q1. Então, eu pego Q1 aqui e ponho para esse flip-flop realizar a divisão de frequência de Q1 em Q2. Então, à medida que eu colocar pulsos de clock aqui, se a minha memória tiver inicialmente todos eles em 0, quando der o primeiro pulso, eles irão para 001, que equivale ao número 1. No segundo pulso, ele vai para 010, que equivale a 2, e assim sucessivamente, até 7, que é 111, maior valor possível que eu consigo escrever com 3 flip-flops, e quando der o pulso subsequente, todos eles voltarão a 0, cuja leitura em binário dá 0. Tá? Então, no oitavo pulso, eu tenho um valor 0 escrito na memória, ou seja, a contagem ela fica em módulo 8. Tá? Então, aqui eu tenho um divisor de frequência. Tá? Esse flip-flop aqui está sensível à borda de subida. Então, se eu coloquei aqui um clock na entrada dele e coloquei o T constante igual a 1. Tá? Então, se eu colocar aqui para simular, habilitar os pulsos, então a gente vê que esse aqui precisa de baixo, alto, e só então que esse aqui muda. Tá? Então, ele tem esse sinal aqui, que é o nosso Q0, ele tem metade da frequência desse clock aqui. Tá? Então, para eu realizar um contador, basta eu reproduzir esse padrão aqui. Né? Só que nesse próximo flip-flop, quem vai sincronizar ele é o Q0. E ele vai ser sensível à borda de descida. Tá? Então vamos fazer aqui um flip-flop, um contador com 3 bits. Então vamos colocar mais um. Então esse aqui é Q1, certo? Q1. E com mais um desses aqui, eu tenho o Q2. E aí, para a gente conseguir enxergar bem, porque o menos significativo ficou do lado esquerdo aqui, tá? Então, eu vou pôr um distribuidor aqui. E no distribuidor, eu vou pôr uma ponta de prova. E essa ponta de prova, como essa contagem aqui está em binário, eu vou pôr ele para nós lermos em decimal sem sinal, tá? Que seria a conversão para binário. E vou pegar aqui o valor de Q0. O valor de Q1 e o valor de Q2. Nós vemos aí que ele realiza a contagem, certo? Agora, se eu parar essa simulação aqui, retirar esse clock e puser um pino de entrada, tá? Então, o bloco resultante aqui é um contador. Então, tem uma entrada de clock e tem as saídas Q0, Q1 e Q2. Tá?
Então, a gente chama esse tipo de construção aqui de contador assíncrono, tá? Por quê? Apenas um flip-flop recebe o sinal de sincronia, que é o clock externo ao circuito, né? E a sincronia dos flip-flops subsequentes vem dos flip-flops anteriores. Então, eles não recebem todos o mesmo sinal de sincronia, tá? Eles ficam praticamente sincronizados, mas existe um atraso, certo? Então, quando o clock atualiza Q0, se for o momento em que Q0 atualiza Q1, existe um pequeno atraso entre o momento em que o clock atualiza Q0 e o valor que Q0 efetivamente muda. Então, só no momento que Q0 efetivamente muda é que ele vai estimular Q1. E depois que ele estimula Q1, ainda tem mais um atraso para Q1 ser atualizado, tá? E assim sucessivamente. Então, tem sempre um atraso, tá? Daqui a gente já pode ver rapidamente como é que seria o caso decrescente, tá? O que aconteceria? Nós temos o clock que sincroniza os nossos sinais. E aqui eu estou começando agora pelo maior valor possível, tá? 1 no 1 no 1 no. E a contagem seguinte seria 1 no 1 no 0, tá? Que é meia. E a seguinte seria 1 no 0, 1 no, etc. Então eu construí o gráfico sabendo qual deveria ser o resultado que eu iria ter. E observando o gráfico a gente vê que agora, na contagem decrescente, parece que o sinal subsequente também é metade da frequência do anterior, só que dessa vez o sinal Q1, por exemplo, ele muda quando Q0 vai de 0 para 1. Ou seja, agora o sinal Q1 é sensível à borda de subida do sinal Q0. Q2, da mesma forma, também parece ser sensível à borda de descida, de subida, aliás, de Q1. Então, a gente pode fazer exatamente o mesmo esquema de divisores de frequência, só que agora, ao invés de usar flip-flops aqui cascateados sensíveis a nível de descida, nós podemos fazer eles sensíveis ao nível de subida, tá? Então, se eu fizer essa troca aqui no nosso circuito, nós vamos ver que imediatamente, só de trocar aqui para subida, ele vai passar a fazer a contagem decrescente. Então, com isso nós chegaríamos a 4 formas distintas duas delas são equivalentes, né, de realizar qualquer contador assíncrono, tá? Que são esses contadores em que o sinal de cada um dos flip-flops é distinto, né? E no caso vem da saída do flip-flop anterior, tá? Então, essa foi a forma como nós cascateamos os flip-flops crescentes, tá? Como pegando a saída e injetando no flip-flop seguinte, desde que ele seja sensível à borda de descida, tá? Só que suponha que nós não temos disponível flip-flops sensíveis à borda de descida, né? Então eu posso fazer o quê? Utilizar o saída Q barra num flip-flop subsequente sensível à borda de subida. Por quê? Porque quando a gente tem uma borda de descida de Q, significa que a gente tem uma borda de subida de Q barra. Então o momento da borda de subida de Q barra é o mesmo momento da borda de descida de Q. Então essas duas formas de realizar essa contagem crescente são equivalentes, tá? E eu posso realizar também, de forma análoga, duas formas de contagem decrescente assíncrona. Uma é fazendo como nós fizemos, conectando Q a um flip-flop subsequente sensível à borda de subida. E a outra é, caso eu não tenha flip-flops sensíveis à borda de subida, colocar Q barra no flip-flop subsequente sensível à borda de descida. E a razão é análoga, tá? Então,
Essas são as 4 formas de realizar flip-flops, duas para realizar contadores assíncronos, 2 formas para crescente e 2 formas para decrescente. Né? Até o próximo vídeo.